Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre doenças psicossomáticas. Para nós entendermos isso, é importante entender a essência do termo. Psicossomática são doenças físicas que têm a sua origem, chama de etiologias, em algum transtorno ou alguma dificuldade de ordem mental, dentro da psique, dentro do self. Primeira coisa importante a dizer nesse sentido, a nível de teoria, é que a influência da mente sobre o corpo é desde da própria essência do homem. A grande questão é que nós temos influências positivas da mente e influências negativas. A ciência, inclusive, chama e define isso no sentido da influência positiva do que a mente pode fazer no corpo a nível de curar doenças físicas, de princípio placebo, que é, em essência, em resumo, testes que mostram que algumas pessoas tomam um comprimido com princípio ativo contra X doença e outros tomam o mesmo comprimido, só que sem princípio ativo. E ficou constatado que aqueles que tomavam o comprimido sem saber que de fato havia não havia princípio ativo, mas acreditavam, mas criam e mentalmente se comprometiam com aquilo, ficaram realmente também curados daquela enfermidade e outros até em nível melhor. Bom, isso em resumo é isso que esse princípio ensina, que a mente pode sim curar. E vamos longe, a mente pode fazer muitas outras coisas, mas aqui particularizando a questão das enfermidades, da doença, a mente pode curar. Mas há um princípio negativo, há um princípio que é um contraponto em relação a isso, que também a mente pode adoecer. E efetivamente a mente até adoece mais do que cura, também por causa de princípios dentro da mente. E a gente pode falar nisso futuramente. A mente chama isso de princípio nocebo, e que de fato está muito presente dentro do que a gente compreende sobre doenças psicossomáticas. Existem enfermidades que são produzidas por questão da própria mente. Quer ver um exemplo? Diabetes, muitas alergias, enfim, produtos da mente. E aí a gente precisa entender uma coisa importante nisso aí. Tem pessoas que acreditam assim: a mente pode se influenciar no corpo no sentido de gerar uma, uma sintomática que pareça que é aquela doença, mas que de fato não é. É só uma questão psicológica. É bem verdade que existem situações que são produzidas psicológicas, como por exemplo a gravidez. Existem casos e mais casos de gravidez que todo o processo aparece, tudo que envolve a gestação está presente, mas não há bebê. E isso até confirma, na verdade. Não é uma objeção. Na verdade, confirma o fato da influência de um certo nível da mente. Mas não só isso. Mas a mente também produz a doença realmente. Não apenas a percepção da doença, a sensação da doença ou a sintomática de uma doença, mas a própria doença. É isso que é importante dizer. Quando se fala de doenças psicossomáticas, nós estamos envolvendo os dois ângulos, esses dois níveis, né? Muitas doenças são funcionais e são produtos em psicanálise, a gente vai chamar de somatizações, né? Em doenças psicossomáticas. Se falava pouco nisso, mas hoje se fala até muito mais. Mas é importante entender isso, que muito do que a gente vivencia é fruto de doenças psicossomáticas, ou seja, enfermidades que estão sendo produzidas não por um fator químico, hereditário, não por uma questão de algum vírus, ou alguma coisa dessa natureza, mas de fato pela mente.
E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande acerca disso. Pensando em doenças psicossomáticas, quais seriam as suas origens? Qual seria a origem das doenças psicossomáticas? Eu digo que do ponto de vista de sua etiologia, elas são multifacetárias. Vários fatores podem justificar, podem traçar a origem das doenças psicossomáticas. Eu vou estabelecer alguns. Primeiro, traumas específicos. Violência, abusos, perdas familiares, perda de um ente querido, tudo isso pode gerar uma doença psicossomática. A mente pode então gerar um problema físico por conta disso? Sim, com certeza. Outra coisa também é o desequilíbrio ou a falência relacional. Crises relacionais podem causar doença psicossomática, sim. E vou dizer para vocês, dentro da minha jornada clínica, já há mais de 20 anos, 2 décadas, as questões relacionais, essa falência relacional, esse desequilíbrio relacional, esses fatores emocionais são até maiores do ponto de vista da síntese das doenças psicossomáticas do que o próprio trauma em si. Alguns até dizem que essas questões relacionadas podem sim se tornar traumas, né? Porque o conceito de trauma é mais lato do que se diz, né? Do que muitas vezes se tenta descrever. Então eles podem sim, um divórcio bem mal gestado, uma crise familiar, talvez um embate com o filho, desemprego, essas questões, solidão, angústia da solidão, carência, tudo isso pode gerar? Sim, pode. Outra coisa também são as situações limites da existência. Desemprego, crise financeira, drogas, etc. Violência também é uma coisa, entendeu? Medo de ser abusado, essas crises relacionais, a crise do envelhecimento, todas essas crises limites da existência podem causar, sim, crises psicossomáticas, como também podem causar depressões e outros transtornos psíquicos. Outra coisa importante, se a gente pensar a nível dessas doenças psicossomáticas, são, de fato, a influência ou a geratriz de outros transtornos, ou seja, a doença psicossomática como um processo de consequência ou até mesmo uma sintomatologia de outros transtornos, tais como aí transtornos que podem realmente estar bem associados a isso. O TAG, né? Que é o transtorno relacionado à ansiedade, a própria depressão, síndrome borderline. Então esses transtornos podem gerar alguma doença psicossomática dentro de sua taxa consequencial? Sim, é claro, é evidente. E essas etiologias explicam, elucidam a presença de doenças psicossomáticas, mas não tratam. É importante que a gente realmente busque ajuda. Quando de fato você vai no médico, você percebe que não há uma origem química, clínica, que justifique aquela enfermidade, efetivamente podemos estar pensando e lidando com doenças psicossomáticas que precisam ser tratadas, e um dos grandes agentes terapêuticos é a psicoterapia. Psicoterapia, análise, ajudam muito para entender o fator existencial presente no núcleo dessa doença psicossomática. Que Deus nos abençoe e que você possa ter aprendido nesses momentos sobre as doenças psicossomáticas e que você possa, se percebeu alguma coisa desse tipo, procurar ajuda. Tá bom?